O sol mediterrâneo filtrava pelas cortinas de linho branco, criando um jogo de luz e sombra sobre a pele bronzeada de Adrian. Eu estava deitado ao seu lado, ainda tentando processar como havia chegado até ali, naquele quarto com vista para o mar, com esse homem que deveria ser apenas uma matéria jornalística. Você está pensando alto demais, murmurou Adrian, sua voz rouca do sono matinal. Seus dedos traçaram preguiçosamente o contorno do meu braço, enviando arrepios por toda a minha espinha. Não estou pensando em nada. Menti, virando-me para encará-lo. Aqueles olhos castanho escuros me observavam com uma intensidade que fazia meu estômago revirar. Mentiroso, sussurrou, aproximando seu rosto do meu. Você sempre pensa demais. É uma das coisas que mais me fascina em você. Antes que eu pudesse responder, seus lábios encontraram os meus em um beijo lento, deliberado, que fez todos os meus planos cuidadosamente elaborados desmoronarem como castelos de areia. Como eu havia chegado até ali, como um artigo sobre perder um homem em 10 dias, havia se transformado em isso. Mas para entender essa história, preciso voltar ao começo. Ao momento em que tudo começou a dar errado, ou terrivelmente certo. Dia 1. Meu nome é Nicolás Vega, mas todo mundo me chama de Nico. Aos 32 anos, trabalho como jornalista na revista Vida Vibrante, uma publicação que se orgulha de abordar temas contemporâneos da comunidade LGBTQ+, com inteligência e irreverência. Barcelona sempre foi minha casa, e eu conhecia cada rua, cada café, cada clube da cidade como a palma da minha mão. Naquela manhã de terça-feira, eu estava no escritório da revista, tomando meu terceiro café expresso e tentando não parecer desesperado, enquanto observava minha editora-chefe, Carmen, revisar minha última proposta de artigo. Nico, ela disse finalmente, tirando os óculos e me encarando com aquele olhar que eu conhecia bem demais. Preciso de algo mais. Provocativo. Provocativo como? Perguntei, embora suspeitasse da resposta. Carmen se recostou na cadeira, um sorriso malicioso brincando em seus lábios. Você já se perguntou por que tantos relacionamentos gays terminam tão rapidamente? Especialmente aqui em Barcelona, onde todo mundo parece estar sempre procurando a próxima aventura? Eu a conhecia há 5 anos, tempo suficiente para saber quando ela estava tramando algo. Continue. Quero que você escreva um artigo experimental. Como perder um homem em 10 dias. Uma análise prática dos comportamentos mais irritantes em relacionamentos novos. Você vai testar na prática, claro. Quase cuspi o café. Você quer que eu... O quê? Que você arranje um encontro, um cara interessante e deliberadamente faça tudo errado por 10 dias. Documente cada erro, cada reação dele, cada momento constrangedor. Será hilário e, ao mesmo tempo, educativo. Carmen, isso é... maluco. Mas enquanto falava, senti uma pontada de excitação. Era exatamente o tipo de desafio que me deixava vivo. É genial, ela corrigiu. E você sabe disso. Imagino que já está pensando em como fazer. Ela estava certa, maldita seja. Minha mente já estava correndo, planejando estratégias, pensando em cenários. E se eu realmente magoar alguém? E se ele for... legal? Nico, você é charmoso quando quer e impossível quando precisa ser. 10 dias não são tempo suficiente para ninguém se apaixonar de verdade. É só química inicial, feromônios, essas coisas. 10 dias. Como se o coração funcionasse com um cronômetro. Tudo bem, ouvi minha própria voz concordando. Mas quero total liberdade criativa. E um aumento se o artigo bombar. Feito. Carmen estendeu a mão. Você tem 2 semanas para encontrar sua cobaia e começar o experimento. Quero os primeiros rascunhos na minha mesa em 12 dias. Apertei sua mão, sentindo uma mistura de euforia e terror. Estava oficialmente comprometido com o plano mais insano da minha carreira jornalística. Enquanto eu selava meu destino no escritório da revista, a 150 quilômetros dali, na Costa Brava, outro tipo de aposta estava sendo feita. Mais tarde, soube por Adrian exatamente como tudo aconteceu naquele bar à beira-mar, com vista para o Mediterrâneo e música de jazz tocando baixinho. Vocês são impossíveis, Adrian havia dito aos amigos, balançando a cabeça enquanto observava Diego e Roberto debaterem sobre relacionamentos.
Nem todo mundo é superficial como vocês pensam. Adrian, meu querido, Roberto retrucou, gesticulando dramaticamente com a taça de vinho. Você é bilionário, lindo e charmoso. Claro que é fácil para você. Mas aposte que consegue manter alguém interessado se essa pessoa souber desde o início que você é um desafio impossível. O que você quer dizer? Diego se inclinou para a frente, os olhos brilhando com malícia. Que consegue fazer alguém que está determinado a te dispensar mudar de ideia. Alguém que esteja ativamente tentando se livrar de você. Isso é ridículo, Adrian riu. Por que alguém faria isso? Existem 1000 razões, Roberto insistiu. Medo de intimidade, problemas do passado, ou simplesmente porque você representa tudo o que eles não querem na vida. A questão é, você conseguiria conquistar alguém assim? Adrian tomou um gole do vinho, pensativo. Aos 50 anos, estava cansado dos relacionamentos superficiais, das pessoas que se interessavam mais pela sua conta bancária do que por quem ele realmente era. A ideia de um desafio real, de alguém que não fosse facilmente impressionado, soava intrigante. 10 dias, Diego propôs. Você tem 10 dias para transformar um não absoluto em um sim genuíno. E se eu conseguir? Pagamos suas próximas férias. Uma semana inteira onde você quiser, tudo pago. E se eu não conseguir? Roberto sorriu maliciosamente. Você paga o casamento do Diego. Cerimônia completa, lua de mel, tudo. Adrian quase engasgou. O casamento de Diego seria épico e caro, mas havia algo na proposta que o atraía. Talvez fosse a chance de provar para si mesmo que ainda era capaz de conexões reais. Talvez fosse simplesmente o tédio de uma vida confortável demais. Tem que ser alguém que eu ainda não conheça, ele estabeleceu. E vocês não podem interferir. Óbvio. E tem que surgir naturalmente. Nada de situações forçadas. Claro. Adrian estendeu a mão. Feito. Se ele soubesse o que o destino estava preparando, talvez tivesse pensado 2 vezes. Ou talvez não. Porque às vezes o universo tem um senso de humor peculiar. E às vezes 2 pessoas com planos completamente opostos são exatamente o que uma e outra precisam. Dia 2. A festa estava acontecendo no terraço de um hotel boutique no Eixample, um desses eventos que Barcelona faz tão bem. Elegante sem ser pretensioso, moderno sem perder o charme mediterrâneo. Eu havia chegado com meu amigo Lucas, que conhecia meio mundo e sempre sabia onde estavam as melhores festas. Lembra do plano? Murmurei para mim mesmo enquanto ajustava a camisa. Encontre alguém interessante, seja charmoso o suficiente para despertar interesse, mas não demais a ponto de estragar tudo antes de começar. O problema com planos é que eles raramente sobrevivem ao primeiro contato com a realidade. Nico, vem cá, quero te apresentar alguém! Lucas gritou por cima da música, acenando para mim do outro lado do terraço. Suspirei e me dirigi até ele, passando entre grupos de pessoas que conversavam animadamente em catalão, espanhol e inglês. Barcelona era assim, cosmopolita sem esforço. Este é Adrian Salazar, Lucas disse quando me aproximei. Adrian, este é Nico, o jornalista que eu estava comentando. Levantei os olhos e me deparei com o homem mais devastadoramente atraente que já havia visto na vida. Adrian tinha cerca de 1,80 m. Cabelos castanho escuros com algumas mechas prateadas nas têmporas que só aumentavam seu charme, e olhos que pareciam guardar segredos. Estava usando uma camisa branca simples, mangas dobradas, calça escura bem cortada. Nada ostensivo, mas tudo perfeitamente ajustado ao corpo que, obviamente, ele cuidava bem. Prazer, Nico, ele disse, estendendo a mão. Sua voz tinha um timbre grave, com um leve sotaque que eu não conseguia identificar. Quando nossas mãos se tocaram, senti uma corrente elétrica subir pelo meu braço. Não era apenas atração física, embora essa estivesse definitivamente presente, mas algo mais profundo, como reconhecimento. O prazer é meu, consegui responder, esperando que minha voz não transparecesse o súbito nervosismo. Lucas me disse que você trabalha com jornalismo. Que tipo de matérias escreve? Principalmente lifestyle e relacionamentos para a comunidade LGBTQ+. Respondi, tentando manter o tom profissional. E você? O que faz da vida? Trabalho com energia renovável, especificamente energia solar. Ele sorriu,
e juro que senti meu coração pular uma batida. Nada muito emocionante comparado ao jornalismo. Ah, discordo completamente. Energia solar é o futuro. É sexy, na verdade. Adrian riu, uma risada genuína que fez seus olhos brilharem. Sexy? Essa é nova. Pense bem, continuei, sentindo-me mais confiante. Você está literalmente capturando a energia do sol e transformando em poder. É quase mítico. Você tem uma perspectiva interessante, Nico. A forma como ele disse meu nome fez algo estranho com meu estômago. Precisava me lembrar do plano. Precisava me lembrar que ele seria minha matéria, meu experimento. Precisava me lembrar de tudo isso, mas tudo o que conseguia focar era na maneira como seus lábios se curvavam quando sorria. Quer pegar uma bebida? Ele perguntou. Parece que temos muito o que conversar. E foi assim que meu plano cuidadosamente elaborado começou a desmoronar antes mesmo de começar. Porque quando Adrian Salazar te convida para uma bebida com aquele sorriso, você simplesmente diz sim. Consequências be damned. Passamos as próximas 2 horas conversando sobre tudo e nada. Descobri que ele havia morado em Londres por 10 anos, que falava 4 idiomas, que tinha uma paixão secreta por jazz e que fazia o melhor café com leche de Barcelona, segundo ele mesmo. Você está exagerando. Ri quando ele fez essa última afirmação. Está duvidando? Porque posso provar. Como? Café da manhã amanhã. Meu apartamento tem uma máquina italiana que é praticamente uma obra de arte. Meu coração acelerou. Ele estava me convidando para sua casa? No segundo dia? Isso não fazia parte do plano. O plano era pelo menos uma semana de found e conversa antes de... Tudo bem? Ouvi minha própria voz respondendo. Mas se o café for ruim, vou escrever uma crítica devastadora. Eu contava com isso. O resto da noite passou como um borrão. Dancamos, rimos, conversamos sobre livros, filmes, viagens. Adrian era inteligente, engraçado, e tinha essa forma de me olhar que fazia sentir como se eu fosse a pessoa mais interessante do mundo. Quando a festa começou a esvaziar, ele me acompanhou até a saída. Então, amanhã às 9? Perguntou. Às 9, confirmei. Ele se inclinou e me deu um beijo no rosto, bem próximo à comissão dos lábios. Boa noite, Nico. Fiquei parado ali, observando-o se afastar, com o perfume dele ainda na minha mente e a sensação de que havia acabado de encontrar algo que não sabia que estava procurando. Foi só no táxi, voltando para casa, que a realidade me atingiu como um tijolo na cabeça. Eu havia encontrado minha cobaia para o artigo. O problema é que ele era perfeito demais, interessante demais, atraente demais. Como diabos eu iria conseguir afastá-lo quando tudo que eu queria era me aproximar mais? Se você está gostando desta história de Nico e Adrian, deixe um comentário contando qual foi sua primeira impressão de cada personagem. Às vezes, os encontros mais improváveis são exatamente o que precisamos para descobrir quem realmente somos. Dia 3. Cheguei ao apartamento de Adrian às 9 em ponto, carregando um caderno mental cheio de estratégias para ser irritante. Tinha passado a madrugada inteira pesquisando os comportamentos mais insuportáveis em relacionamentos novos. Ser pegajoso demais, fazer perguntas pessoais invasivas, criticar os gostos dele, mostrar-me possessivo. O problema é que quando ele abriu a porta, usando apenas uma calça de pijama e uma camiseta que destacava perfeitamente seu peito definido, todos os meus planos voaram pela janela. Bom dia, belo adormecido, disse com aquele sorriso que fazia meus joelhos bambear. Bom dia, consegui responder, tentando não me focar no fato de que seus cabelos estavam desarrumados de uma forma adorável. Espero que você não tenha exagerado na promessa do café. Vem ver por você mesmo. O apartamento era um reflexo perfeito dele. Moderno, mas aconchegante, com grandes janelas que ofereciam uma vista deslumbrante da cidade. Plantas verdes por toda parte, livros empilhados em mesas laterais, uma guitarra encostada no canto da sala. Você toca? Perguntei apontando para o instrumento. Um pouco. Hobby de fim de semana. Ele se dirigiu à cozinha, que era um sonho minimalista em mármore branco e madeira. Você gosta de música? Aqui estava a minha primeira oportunidade de ser irritante. Deveria criticar os gostos dele.
ser pretensioso sobre meus próprios. Em vez disso, ouvi minha voz dizendo: adoro, especialmente jazz. Vi que você tem uma coleção impressionante de vinis ali. Merda. Isso não era ser irritante, era ser genuinamente interessado. Sério? A maioria das pessoas da sua idade só conhece música digital. Ele começou a mexer com a máquina de café, que realmente parecia saída de um filme italiano. Qual seu álbum favorito? Kind of Blue, do Miles Davis. Clássico, eu sei, mas... Mas é perfeito, ele completou, me encarando com uma intensidade que fez meu estômago revirar. Tenho esse álbum em vinil original. Precisava mudar de tática. Rápido. Na verdade, forcei um tom casual. Estava pensando, você deve estar acostumado com caras muito mais jovens, né? Quero dizer, com seu dinheiro e tal. Adrian parou de mexer no café e me olhou com uma expressão que não consegui decifrar. Desculpa? Merda. Tinha soado muito mais grosseiro do que pretendia. Não, quero dizer, tentei recuperar. É que você deve ter muitas opções, só isso. Nico, ele disse aproximando-se de mim. Você acha que eu te convidei aqui por falta de opções? A sinceridade na voz dele me desarfumou completamente. Não, Desculpa, não sei por que disse isso. Talvez porque você estava nervoso? Ele sorriu, passando um dedo levemente pelo meu braço. Eu também estou. Como diabos ele conseguia desarmar todas as minhas defesas com tanta facilidade? O café estava de fato perfeito. Tomamos na varanda, com vista para Barcelona acordando, e a conversa fluiu tão naturalmente que esqueci completamente que estava tentando ser irritante. Conte-me sobre seu trabalho, ele pediu. Deve ser interessante escrever sobre relacionamentos. Às vezes, respondi, sentindo uma pontada de culpa. Estou trabalhando em um artigo sobre dinâmicas complicadas entre casais novos. Que tipo de dinâmicas? Aqui estava minha chance. Sabe quando uma pessoa faz tudo errado, mas a outra continua interessada mesmo assim? Como se fosse um desafio. Adrian riu. Parece familiar. Familiar? Digamos que eu entendo a atração pelo desafio. Havia algo na forma como ele disse isso, que me fez suspeitar que havia mais por trás daquelas palavras. Mas antes que pudesse perguntar, meu telefone tocou. Desculpa, é trabalho, murmurei, vendo o nome de Carmen na tela. Como foi o primeiro encontro? Ela perguntou sem preâmbulos quando atendi. Carmen, não posso falar agora. Ótimo! Ele está aí. Perfeito para começar a fase 2 do plano. Lembra das estratégias que discutimos? Olhei para Adrian, que fingia não estar ouvindo enquanto folheava uma revista. Claro, falo com você depois. Desliguei, sentindo o peso da culpa no estômago. Tudo bem? Adrian perguntou. Sim, só pressão do trabalho. Ele se levantou, caminhando até onde eu estava sentado. Nico, posso te perguntar uma coisa? Claro. Por que tenho a sensação de que você está tentando me afastar? Meu coração parou. O que te faz pensar isso? Pequenas coisas. O comentário sobre minha idade, sobre dinheiro, é como se você estivesse testando minha paciência. Engoli em seco. Ele era mais perceptivo do que eu havia imaginado. Talvez eu esteja só me protegendo. De quê? A pergunta saiu com tanta gentileza que senti vontade de contar tudo. Em vez disso, me levantei. Deveria ir. Tenho uma matéria para entregar. Claro. Ele não tentou me impedir, mas vi algo passar pelos seus olhos. Decepção? Posso te ver de novo? Sim, respondi rápido demais. Quero dizer, talvez, vou te ligar. Saí do apartamento sentindo-me um completo idiota. Qual era meu problema? Tinha um homem incrível interessado em mim e estava sabotando tudo por causa de um artigo estúpido. Mas quando cheguei em casa e abri meu laptop, comecei a escrever. Dia 3. O alvo parece genuinamente interessado, o que complica a missão. Primeira tentativa de irritá-lo, comentários sobre idade, dinheiro, foi mal executada. Ele demonstrou paciência surpreendente e até mesmo vulnerabilidade. Nota: ele é mais perceptivo do que esperado. Preciso ser mais sutil nas próximas estratégias. Relendo o que havia escrito, uma parte de mim estava torcendo para que Adrian fosse mais perspicaz que eu imaginava. Talvez ele descobrisse meu jogo antes que eu fizesse algo de que me arrependesse para sempre. Dia 4 e 5. Adrian me ligou no dia seguinte.
como se nosso encontro estranho não tivesse acontecido. Oi, Nico. Estava pensando, que tal jantarmos hoje? Conheço um restaurante incrível no Bourne. Meu primeiro instinto foi dizer sim imediatamente. Meu segundo foi lembrar do artigo. Não sei. Estou bem ocupado. Que tal amanhã, então? A persistência dele era ao mesmo tempo adorável e perturbadora. Carmen havia me dito que homens desistem fácil quando encontram resistência. Aparentemente, Adrián não tinha recebido esse memorando. Tá bom, amanhã, cedi. Perfeito. Te pego às 8? No restaurante, decidi implementar a estratégia número 2, ser excessivamente crítico sobre tudo. Critiquei o vinho, muito pretensioso, a decoração, tentando demais ser moderno, até mesmo a música ambiente. Quem escolhe bossa nova para um restaurante catalão? Adrián simplesmente sorria e concordava. Você tem razão sobre o vinho. Vamos pedir algo mais simples? Não. Tudo bem, resmunguei, frustrado com sua flexibilidade. Nico, ele disse eventualmente. Posso te perguntar uma coisa? Claro. Você está bem? Parece irritado com tudo. Aqui estava minha chance de ser ainda mais insuportável. Na verdade, sim, estou irritado. Odeio quando as pessoas são passivo-agressivas, odeio restaurantes pretensiosos e odeio quando homens mais velhos tentam me impressionar com dinheiro. Adrián piscou lentamente. Entendo. Bem, que tal pagarmos a conta e formos embora então? O quê? Se você não está se divertindo, não faz sentido continuar. Podemos fazer outra coisa, ou posso te levar para casa. Merda! Isso não estava indo como planejado. Ele deveria estar ficando irritado, não sendo mais compreensivo ainda. Não, Desculpa. Estou só estressado com o trabalho. Quer conversar sobre isso? E lá estava ele de novo, sendo perfeito quando eu precisava que ele fosse qualquer coisa menos isso. É complicado, murmurei. Trabalho sempre é. Ele chamou o garçom. Que tal formos dar uma caminhada? A noite está linda. Caminhamos pelas ruas estreitas do Bourne e lentamente senti minha irritação falsa se dissolvendo. Barcelona à noite tinha esse efeito em mim. As luzes douradas, o som distante de música saindo dos bares, casais passeando de mãos dadas. Posso te contar um segredo? Adrián disse quando paramos numa pequena praça. Claro. Eu não faço isso normalmente. O quê? Persistir quando alguém está claramente tentando me afastar. Ele me encarou. Mas há algo em você que não consigo deixar passar. Meu coração acelerou. Adrián, não precisa dizer nada. Só queria que você soubesse. Passamos o resto da caminhada em silêncio confortável. E quando ele me deixou em casa, sua despedida foi apenas um beijo suave no rosto. Naquela noite, escrevi. Dia 5. Estratégia de crítica excessiva falhou completamente. Ele respondeu com ainda mais compreensão e flexibilidade, começando a suspeitar que ele está jogando um jogo próprio. Ou talvez seja genuinamente essa pessoa paciente e atenciosa, o que, honestamente, torna tudo mais difícil. Dia 6 e 7. Você está falhando miseravelmente, Carmen observou quando me viu no escritório na sexta-feira. Pelo jeito que está falando dele, parece que está apaixonado. Não estou apaixonado. Protestei, mas até mesmo eu não acreditei na minha própria voz. Nico, você está sorrindo só de mencionar o nome dele. E segundo suas próprias anotações, ele não demonstrou nenhum sinal de irritação com seus comportamentos insuportáveis. Ela estava certa. Eu havia tentado ser pegajoso, mandava mensagens de bom dia, boa tarde e boa noite, crítico e indeciso sobre planos. Adrián simplesmente reagia a tudo com paciência e bom humor. Talvez você precise ser mais direto, Carmen sugeriu. Ciúme excessivo. Invada o espaço pessoal dele, apareça sem avisar. A ideia me deixou nauseado. Carmen, isso é cruel. É um experimento jornalístico, Nico. Você não pode estar desenvolvendo sentimentos genuínos por sua matéria. Mas estava. Estava completamente perdido por Adrián Salazar, e cada dia que passava tornava tudo mais complicado. Naquela noite, Adrián me convidou para seu apartamento para cozinharmos juntos. Pensei que podíamos fazer algo mais caseiro, disse. Estou cansado de restaurantes. Cheguei ao apartamento dele determinado a implementar a sugestão de Carmen sobre invadir espaço pessoal.
Mas quando Adrian abriu a porta, usando um avental sobre a camisa e com farinha no rosto, toda a minha determinação desapareceu. Bem-vindo à cozinha mais bagunçada de Barcelona, ele riu. Espero que você saiba cozinhar melhor que eu. Passamos as próximas 3 horas preparando o que deveria ser uma paella simples, mas que se transformou numa aventura culinária hilária. Adrian queimou o sofrito 2 vezes, eu adicionei açafrão demais e no final pedimos pizza. Somos um desastre na cozinha, ele disse rindo enquanto limpávamos a bagunça. Fala por você. Eu sou claramente um chefe incompreendido. Ah, claro. Por isso que você quase incendiou meu apartamento. Estávamos brincando, jogando farinha um no outro, quando de repente nos encontramos muito próximos. Adrian tinha um pouco de molho de tomate na bochecha, e instintivamente levantei a mão para limpá-lo. Nico, ele murmurou, sua voz mais grave. Sim? Posso te beijar? Em vez de responder, me aproximei ainda mais. Quando nossos lábios se tocaram, foi como se algo se encaixasse no lugar. O beijo começou suave, quase hesitante, mas logo se aprofundou. Suas mãos encontraram minha cintura, me puxando para mais perto, e eu me perdi completamente no gosto dele, no cheiro do seu perfume misturado com temperos da cozinha. Quando nos separamos, ficamos ali parados, respirando pesadamente. Uau! Foi tudo o que consegui dizer. Uau! Ele concordou sorrindo. Foi nesse momento que meu telefone tocou. Carmen, claro. Desculpa, murmurei rejeitando a chamada. Trabalho de novo? Sempre. Adrian me puxou para o sofá. Sabe, Nico, desde que nos conhecemos, seu telefone toca a toda hora. E você sempre fica tenso quando atende. É só pressão do trabalho. Que tipo de pressão? Talvez eu possa ajudar. A sinceridade nos olhos dele quase me fez desmoronar. Quase contei tudo ali mesmo. Sobre o artigo, sobre a aposta que eu nem sabia que ele havia feito, sobre como eu estava se apaixonando por ele quando deveria estar tentando o contrário. Em vez disso, beijei-o novamente. Passei a noite no apartamento dele. Não fizemos sexo. Apenas dormimos abraçados. E foi uma das noites mais íntimas da minha vida. Acordei com Adrian me observando, um sorriso suave nos lábios. Bom dia, sussurrou. Bom dia. Não se arrepende? De quê? De ter ficado. Olhei nos olhos dele, tão sinceros, tão vulneráveis, e senti meu coração se partir um pouco. Como eu poderia me arrepender do homem mais incrível que já havia conhecido? Não, menti. Não me arrependo de nada. Mas enquanto tomávamos café juntos de novo, uma voz na minha cabeça sussurrava a verdade que eu não queria admitir. Eu estava completamente apaixonado por Adrian Salazar, e isso complicava tudo de uma forma que eu não estava preparado para lidar. Dia 7. Primeira noite juntos. Primeiro beijo, oficialmente fora de controle. Como posso continuar com este artigo quando cada momento com ele me faz querer ser uma pessoa melhor? Preciso encontrar uma forma de sair dessa situação sem destruir o que estamos construindo, ou aceitar que talvez nunca deveria ter começado. A química entre Nico e Adrian está cada vez mais intensa, mas os segredos que ambos guardam podem mudar tudo. O que você acha que vai acontecer quando a verdade vier à tona? Deixe sua opinião nos comentários. Dia 8. Acordei no apartamento de Adrian com uma sensação estranha no peito. Era sábado, e pela primeira vez desde que começara esse experimento maluco, não queria que o dia passasse. Não queria chegar mais perto do prazo final. Não queria ter que escolher entre minha carreira e isso. O que quer que fosse isso que estava construindo com ele. Adrian ainda dormia, um braço jogado sobre meu peito, respiração calma e regular. À luz suave da manhã, ele parecia mais jovem, mais vulnerável. Havia algo quase criminoso em observá-lo assim, sabendo que eu estava mentindo sobre quem eu era e por que estava ali. Meu telefone vibrou silenciosamente na mesa de cabeceira. Uma mensagem de Carmen. Reunião segunda-feira, 9 horas. Preciso do rascunho do artigo. Senti meu estômago revirar. 2 horas depois, estava no meu próprio apartamento, encarando a tela do laptop em branco. Como diabos eu escreveria sobre perder um homem em 10 dias
quando a única coisa que eu queria era mantê-lo para sempre. O telefone tocou. Lucas. Cara, você sumiu da face da terra. Ele reclamou. Está tudo bem? Defina bem. Ah, não. Que merda você fez agora? Contei tudo para Lucas. Sobre o artigo, sobre Adrian, sobre como eu estava completamente perdido e não sabia como sair dessa situação sem magoar a todos os envolvidos. Nico, Lucas disse quando terminei, você precisa contar a verdade para ele. Não posso. Ele vai me odiar. E se você não contar, ele vai descobrir de qualquer jeito quando o artigo for publicado. Aí, ele vai te odiar e se sentir traído. Lucas tinha razão, mas isso não tornava as coisas mais fáceis. Naquela tarde, Adrian apareceu na minha porta sem avisar, carregando uma garrafa de vinho e sorrindo como se tivesse descoberto o segredo da felicidade. Surpresa, ele disse. Pensei que podíamos fazer o jantar que não conseguimos fazer ontem. Seu entusiasmo deveria me deixar feliz. Em vez disso, só intensificou minha culpa. Adrian, precisamos conversar. Conversar pode esperar. Primeiro, Vino. Ele entrou no meu apartamento como se já fosse sua segunda casa, e aquela naturalidade me partiu um pouco mais. Observei enquanto ele explorava minha estante de livros, comentando sobre títulos que reconhecia, fazendo pequenas perguntas sobre minha vida que eu não havia compartilhado ainda. Era tão genuinamente interessado em me conhecer que senti vontade de chorar. Nico, você tem exemplares da sua revista aqui? Ele perguntou, parando na frente de uma pilha de edições antigas da Vida Vibrante. Meu sangue gelou. Ah, essas são antigas. Posso ver? Quero ler seus artigos. Não, eles não são bons. Adrian se virou para me encarar, uma expressão estranha no rosto. Nico, por que tenho a sensação de que você não quer que eu conheça seu trabalho? Não é isso. Então o que é? Ele se aproximou, pegando minha mão. Desde que nos conhecemos, você fica estranho sempre que seu trabalho é mencionado. É como se estivesse escondendo algo. Aí estava. O momento da verdade que eu havia tentado evitar. Olhei nos olhos dele, aqueles olhos castanho escuros que me faziam sentir como se fosse a pessoa mais importante do mundo, e soube que não conseguiria mentir mais. Adrian, comecei, minha voz saindo mais fraca do que pretendia. Há algo que preciso te contar. Antes que pudesse continuar, meu telefone tocou. Era Carmen. Não atenda, Adrian disse suavemente. Preciso. Nico. Sua voz tinha uma firmeza que eu nunca havia ouvido antes. Não atenda. Rejeitei a chamada, mas o momento havia se perdido. A tensão que vinha construindo entre nós desde o primeiro dia finalmente estava vindo à superfície. Está bem, ele disse, soltando minha mão e se afastando. Acho que chegou a hora de sermos honestos um com o outro. O que você quer dizer? Adrian passou a mão pelos cabelos, um gesto que eu havia aprendido que ele fazia quando estava nervoso. Nico, eu sei. Sabe o quê? Sobre o artigo. Sobre o experimento de como perder um homem em 10 dias. O mundo parou. Literalmente parou de girar por um momento. Como você... Tenho amigos na mídia. Um deles mencionou que uma jornalista da Vida Vibrante estava fazendo um artigo experimental sobre relacionamentos. Não foi difícil conectar os pontos. Senti meu rosto esquentar de vergonha e raiva. Há quanto tempo você sabe? Desde o 3º dia. E você não disse nada? Porque eu também estava mentindo para você. Agora foi minha vez de ficar confuso. Como assim? Adrian se sentou no meu sofá, parecendo subitamente cansado. Fiz uma aposta com meus amigos, que conseguiria fazer alguém que estava ativamente tentando me dispensar mudar de ideia. 10 dias para transformar um não em um sim. Precisei de um momento para processar o que ele havia dito. Então você sabia que eu estava tentando te afastar e estava tentando me conquistar mesmo assim? Inicialmente, sim. Inicialmente. Ele me olhou com uma vulnerabilidade que fez meu peito apertar. Nico, nos primeiros dias era só sobre a aposta. Mas então você se tornou real para mim. Suas tentativas de ser irritante eram tão obviamente forçadas que ficaram adoráveis, e nos momentos em que você esquecia do seu plano, quando era apenas você mesmo, eu via quem você realmente era. Não conseguia formar palavras. Estava completamente perdido.
E eu me apaixonei, ele continuou. Não pela persona que você estava tentando criar, mas pelo homem que você é quando não está tentando ser outra pessoa. Dia 9. Passei a noite inteira acordado processando a conversa com Adrian. Ele havia saído do meu apartamento depois de nossa revelação mútua, dizendo que precisávamos de tempo para pensar sobre o que aquilo significava. Dois mentirosos que se apaixonaram durante seus próprios jogos. Era como uma piada cruel do universo. Carmen me ligou cedo no domingo. Nico, preciso do artigo amanhã, sem exceções. Carmen, eu não posso. Não pode o quê? É seu trabalho, Nico. É a matéria que vai definir sua carreira nesta revista. E se eu não quiser mais escrever essa matéria? Silêncio. Então, se você não entregar esse artigo amanhã, vai ter que se explicar para a diretoria. E eu não posso te proteger. A ameaça estava clara. Meu emprego dependia desse artigo. Passei o domingo tentando escrever, mas cada palavra parecia uma traição. Como eu poderia transformar os momentos mais íntimos que havíamos compartilhado em entretenimento para leitores? Como poderia usar os sentimentos genuínos de Adrian como material jornalístico? À tarde, ele apareceu na minha porta novamente. Desta vez não estava sorrindo. "Podemos conversar?" perguntou. Sentamos no meu sofá, o mesmo lugar onde havíamos nos beijado pela primeira vez há apenas alguns dias, mas que agora parecia carregado de tensão. Então, ele começou. "Onde isso nos deixa?" "Não sei", admiti. "Você ainda quer ganhar sua aposta?" "A aposta não importa mais. Cancelei ela ontem." "Cancelou?" Liguei para Diego e Roberto, contei que me apaixonei de verdade e que nossa aposta estava oficialmente encerrada. Ele me encarou. "E você? Ainda vai escrever o artigo?" Essa era a pergunta que eu estava evitando. "Não sei. Meu emprego depende disso." "Entendo." "Entende?" "Nico, nós dois começamos isso com mentiras. A diferença é que eu posso simplesmente não falar sobre você para meus amigos. Você vai publicar nossa história inteira para milhares de pessoas lerem." A realidade do que ele estava dizendo me atingiu como um soco no estômago. "Adrian, eu não ia usar detalhes pessoais. Qualquer artigo sobre como perder um homem em 10 dias vai ser sobre mim, mesmo que você não use meu nome. Você vai transformar tudo que vivemos em entretenimento." Ele estava certo, e nós dois sabíamos disso. "E se eu não publicar?" perguntei. "E se eu simplesmente não entregar? Você perderia seu emprego?" "Provavelmente." "Então publica." Olhei para ele chocado. "O quê?" "Nico, eu não quero ser responsável por destruir sua carreira. Se precisar escrever sobre nós para manter seu emprego, escreva." "Mas... e nós?" Adrian ficou em silêncio por um longo momento. "Sinceramente, não sei se conseguiríamos superar isso. Não sei se conseguiria estar com alguém que usou nosso relacionamento como material de trabalho, mesmo que fosse antes de conhecer meus sentimentos." Senti lágrimas queimando meus olhos. "Adrian, e você também não conseguiria." Ele continuou suavemente. "Porque sempre saberia que escolheu sua carreira sobre nós. E isso ia te corroer por dentro." Ele estava certo. Claro que estava certo. Era parte do que me atraía nele. Sua capacidade de ver as coisas claramente, mesmo quando eram dolorosas. "Então é isso?" perguntei. "Acabou?" "Acho que nunca realmente começou, não é?" Ele se levantou. "Nós dois estávamos fingindo ser outras pessoas. Talvez nunca tenhamos tido a chance de descobrir quem realmente somos juntos." Ele se dirigiu à porta, depois parou e se virou. "Para que conste", disse. "Os sentimentos foram reais, pelo menos da minha parte. Da minha também", sussurrei. "Eu sei." Ele sorriu, mas era um sorriso triste. Foi por isso que tudo ficou tão complicado. Dia 10. Era segunda-feira de manhã, e eu estava sentado na sala de reuniões da revista, encarando Carmen e dois diretores que eu mal conhecia. Na minha frente, havia uma pasta vazia onde deveria estar o artigo. "Nico", Carmen disse, sua voz tensa. "Onde está a matéria?" "Não escrevi." "Como assim não escreveu? Tivemos essa conversa ontem. Seu emprego dependia..." "Eu sei." Respirei fundo. "Eu sei do que depende." E escolhi não escrever. Um dos diretores se inclinou para a frente. "Senhor Vega, você entende que isso é insubordinação direta?" "Entendo. E que as consequências podem incluir demissão imediata."
Entendo. Carmen me olhava como se eu tivesse enlouquecido. Nico, você pode simplesmente mudar o foco do artigo, fazer algo mais geral sobre relacionamentos? Não. Levantei-me. Não vou escrever sobre isso. Não vou transformar os sentimentos de alguém em entretenimento. E se isso significa perder meu emprego, então é isso. Saí da sala antes que pudessem responder. Estava na rua, ainda processando o que havia acabado de fazer, quando meu telefone tocou. Adrian. Oi. Atendi, surpreso. Oi. Como foi a reunião? Como você soube? Lucas me ligou. Ele estava preocupado com você. Claro que Lucas havia ligado para ele. Meu amigo sempre foi meddlesome quando se tratava da minha vida amorosa. Fui demitido, disse simplesmente. Silêncio do outro lado da linha. Então, Nico, por quê? Porque você estava certo. Eu não conseguiria viver comigo mesmo se tivesse publicado aquele artigo. Mas seu emprego? Vou encontrar outro emprego. Não vou encontrar outro você. Mais silêncio. Depois, muito suavemente. Onde você está? Na rua, em frente ao escritório da revista. Fica aí. Estou chegando. 15 minutos depois, vi o carro de Adrian parar na minha frente. Ele desceu, me olhou por um momento, depois simplesmente me abraçou. Você é um idiota, murmurou no meu ouvido. Eu sei, um idiota corajoso, mas ainda assim um idiota. Ficamos ali, abraçados na calçada movimentada de Barcelona e pela primeira vez em dias, senti que talvez tudo pudesse dar certo. E agora? Perguntei quando nos separamos. Agora, Adrian disse, que tal começarmos do zero? Sem jogos, sem apostas, sem artigos, apenas nós dois, descobrindo quem realmente somos juntos. Você teria um primeiro encontro com um jornalista desempregado? Depende. Ele é bonito? Moderadamente. Inteligente? Às vezes. Honesto? Olhei nos olhos dele. Está aprendendo a ser. Adrian sorriu. Aquele sorriso devastador que havia me conquistado desde o primeiro dia. Então, sim, definitivamente teria um encontro com ele. 6 meses depois. Acordo com o som da máquina de café italiana de Adrian funcionando na cozinha. Alguns hábitos matinais nunca mudam. Ele ainda faz o melhor café de Barcelona, e eu ainda sou incapaz de funcionar antes da primeira xícara. Bom dia, belo adormecido. Ele diz quando apareço na cozinha, usando apenas uma boxer e com os cabelos completamente desarrumados. Bom dia, resmungo, envolvendo-o por trás e descansando minha cabeça em seu ombro. Ele cheira como sempre. Limão e café e algo que é unicamente dele. Como está o artigo? Sorrio contra sua pele. Depois de ser demitido da vida vibrante, levei alguns meses para encontrar meu rumo. Agora trabalho como freelancer, escrevendo para várias publicações, incluindo uma nova revista digital focada em sustentabilidade. Meu primeiro artigo? Uma peça sobre energia renovável e seu impacto social. Adrian havia sido minha principal fonte, claro. Quase terminado. Você ficou muito sábio nas suas citações. Sou um homem sábio, modesto também. Ele se vira nos meus braços, me encarando com aquele olhar que ainda faz meu coração acelerar. Nico? Não me arrependo de nada. Nem mesmo da aposta idiota? Especialmente da aposta idiota. Se não fosse por ela, talvez nunca tivesse tido coragem de persistir com você. E eu nunca teria aprendido que algumas histórias valem mais que qualquer artigo. Nos beijamos ali na cozinha, cercados pelo cheiro de café e pela luz dourada do sol mediterrâneo. E penso em como é engraçado como a vida funciona. Às vezes, você planeja perder alguém em 10 dias e acaba encontrando a pessoa com quem quer passar o resto da vida. A propósito, Adrian diz quando nos separamos, lembrei de uma coisa. O quê? Nunca terminamos oficialmente nosso experimento. Como assim? Ele sorri maliciosamente. Bem, você nunca conseguiu me afastar. Tecnicamente, você falhou no seu objetivo. Ah, é? Finjo estar ofendido. E o que você sugere como punição por essa falha? Ele finge pensar. Que tal você ficar preso comigo para sempre? Para sempre é um tempo muito longo. Não para mim. E quando ele me beija novamente, com o gosto de café nos lábios e promessas não ditas em seus olhos, eu sei que ele está certo. Para sempre não seria tempo suficiente. Final. Às vezes as melhores histórias de amor começam com as piores intenções.
Às vezes, duas pessoas que deveriam estar tentando se afastar descobrem que a única direção que importa é em direção uma à outra. E às vezes, quando você para de tentar controlar a narrativa da sua vida, descobre que o universo escreve finais muito melhores do que você jamais poderia imaginar. Nico e Adrian encontraram algo real em meio a jogos e mentiras, porque às vezes é preciso fingir ser alguém que você não é para descobrir exatamente quem você realmente é e quem você realmente quer ser. O amor, descobriram, não é sobre conquistar ou perder. É sobre escolher todos os dias, ficar e descobrir o que acontece quando duas pessoas decidem ser completamente honestas uma com a outra. E Barcelona, com suas ruas estreitas e seu sol dourado, continua sendo o cenário perfeito para todas as formas de amor, especialmente aquelas que começam com um café perfeito e a coragem de dizer a verdade. E assim terminamos nossa jornada com Nico e Adrian. Se esta história te fez sorrir, se apaixonar ou simplesmente te lembrou que o amor aparece nos lugares mais inesperados, compartilhe com alguém especial. Porque as melhores histórias são aquelas que vivemos, não as que apenas lemos. Fim.